de Geografia, capítulo 7, as atividades econômicas e os recursos naturais, sexta parte. Bem, aqui na página 340 nós temos o subtema, o extrativo e os recursos da natureza. Vamos ler o texto. O extrativismo é a atividade de extração de recursos da natureza. Então, o texto ele inicia colocando o conceito do que é extrativismo. Então, extrativismo é uma atividade. Ela é uma atividade. O que ela faz? Ela extrai, ou seja, ela tira o que? Os recursos da natureza. Então, a gente vai ver ao longo do texto que recursos são esses. Prosseguindo, pode ser, ou seja, o extrativismo ele tem várias formas. Eles podem ser classificados, primeiro, em extrativismo animal. Então, esse é o primeiro tipo de extrativismo. Esse extrativismo animal, ele faz o quê? Ele extrai de recursos da fauna. Tá? Então, ele vai tirar da fauna, ou seja, do meio animal ele vai extrair os animais. O segundo tipo de extrativismo vai ser o extrativismo vegetal. O que é o extrativismo vegetal? É aquele que extrai os recursos da flora. Tá? Então, nós temos aí o segundo tipo de extrativismo. O terceiro vai ser o extrativismo mineral, que, por sua vez, vai extrair recursos minerais. Então, aí nós temos os três tipos de extrativismo. Só recapitulando, o animal, o vegetal e os dos minerais. Do mineral aqui, no caso. Prosseguindo, a atividade extrativista é praticada por diferentes povos que dependem da caça, da pesca e da coleta. Então, a atividade extrativista é uma prática muito comum em todo o mundo e que é feita por diferentes povos. Prosseguindo, também é realizada em larga escala, ou seja, em grande quantidade, tanto para a produção de alimentos como para abastecer a indústria de matérias-primas, que a transforma em produtos diversos. Então, o extrativismo ela vai ter vários objetivos, como colocou aqui o texto. Ele vai ser para a produção de alimentos e para abastecer a indústria de matérias-primas. Aqui nós temos uma maior explicação do que vai ser o extrativismo mineral. Então, o extrativismo mineral é a base da economia de alguns países. Base econômica quer dizer que é o principal, vai ser o principal. Então, muitos países vivem do extrativismo de minerais. Nós vamos ver logo a seguir que minerais são esses. A extração dos recursos minerais por meio da mineração. Aqui embaixo nós temos o conceito do que é a mineração, que é o processo de extração dos minerais de seu depósito, que pode ser a jazida ou mina, de forma subterrânea ou a céu aberto. Subterrâneo é que não está em céu aberto, quer dizer, nós não podemos ver. Por exemplo, aqui nessa foto, isso aqui é uma exploração de minério de ferro na Rússia. Então, o ferro
ele está misturado aqui com esse solo, então ele está a céu aberto, quer dizer, eu posso vê-lo, ele não está no interior da terra. Então, há alguns minerais que ele vai estar a céu aberto. Outros, ele vai estar no interior do solo, que eu vou chamar de subterrâneo. Então, é isso que o texto quer dizer. Então, voltando para cá. A extração de recursos minerais por meio da mineração pode ser uma atividade realizada a céu aberto, que nós já vimos, como exemplo da foto, ou em minas subterrâneas, ou seja, no interior da terra. Prosseguindo, entre os recursos minerais metálicos, então vou ter o primeiro tipo de recursos minerais, que são os metálicos. Alguns são abundantes, ou seja, têm grandes quantidades, como, por exemplo de um recurso mineral metálico abundante: o ferro, o alumínio. Isso aqui a gente ouve muito falar no nosso dia a dia, muito consumido. O manganês e outros são escassos. Então, esses são os mais abundantes. Esses são os que mais tem. Os que são escassos, quase a gente não vê: o cobre, o ouro e a prata. Então, esses são muito escassos. E pelo fato do cobre, do ouro e da prata ser escasso, o preço dele eleva, ele fica caro. Então, sempre é proporcional. Tudo aquilo que tem em grande quantidade, a tendência é o preço a baixar. Tudo aquilo que tem pouca quantidade, a tendência, o preço é aumentar. Então, é a lei da procura, do mercado e da procura. Prosseguindo. Entre os recursos minerais não metálicos, então aqui eu tenho o segundo tipo de recursos minerais. A gente viu aqui no parágrafo anterior que nós temos os minerais metálicos e aqui nós temos os não metálicos. Alguns são utilizados na produção de fertilizantes. Então, alguns desses não metálicos, recursos minerais não metálicos, são utilizados para a produção de fertilizante, para abastecer o setor agrícola, por exemplo, o fosfato de cálcio, o enxofre, o calcário e o nitrato de sódio. Então, esses aqui são os exemplos de recursos minerais não metálicos. Outros são usados na construção civil, como, por exemplo, o calcário, a argila e a areia. Isso é muito comum a gente ver esses tipos de recursos minerais. Prosseguindo na página 341. As fontes de minérios, o que são minérios? Vamos atrás, aqui embaixo tem o conceito. Minérios são recurso mineral cuja exploração econômica é viável. Então, voltando para o texto. As fontes de minérios não se encontram distribuídas de maneira uniforme no planeta. O que significa uniforme? De forma igual, não é igual, ou seja, eu vou ter países, eu vou ter regiões, lugares que vai ter uma maior quantidade de minerais e outras pouquíssimo ou inexistente. Um caso aqui, o Brasil, é um país bastante rico em recursos minerais. Eu vou dar exemplo aqui somente dos principais, né? Então, o nosso país se destaca principalmente na produção de ferro, da bauxita, que é o alumínio, o manganês e o nióbio. O ferro
é o principal minério destinado à exportação do Brasil. Sua extração ocorre especialmente no estado de Minas Gerais, lá no quadrilátero ferrífero, e no estado do Pará, na Serra dos Carajás, e no Mato Grosso do Sul, no maciço do Urucum. Então, o Brasil, ele é bastante rico em vários recursos. Já vai ter outras regiões que vai ser, outros países que não vai ter toda essa abundância. Prosseguindo aqui no texto, a exploração de recursos minerais transforma as paisagens. Então, a partir do momento que acontece a exploração desses recursos naturais, minerais, essa paisagem, ela não fica mais intacta. Ocorre uma transformação, uma mudança considerável na paisagem. De maneira intensa, ou seja, de uma maneira forte, e causa fortes impactos ambientais, que serão estudados no capítulo 8. Então, esse assunto nós vamos tratar lá no capítulo 8. Nessa foto aqui, nós temos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é um dos recursos minerais não metálicos explorado há mais tempo pelo ser humano. Então, faz muito tempo que acontece a exploração desse recurso mineral, que é o cloreto de sódio, que é conhecido popularmente como sal de cozinha. Na fotografia, a extração de sal marinho lá no Vietnã. Próximo subtópico, extrativismo vegetal e animal. Diversas espécies da fauna e da flora são consideradas recursos de grande valor econômico. Então, tem um grande valor econômico, tá? Assim como lá no extrativismo mineral, nós temos o ferro, o alumínio, o manganês, o ouro, a prata, que tem um valor econômico bastante alto. Aqui também na extrativismo vegetal e animal, também nós vamos ter alguns com grande valor econômico. No entanto, para os povos tradicionais, como por exemplo os indígenas ou ribeirinhos, elas são essenciais, ou seja, elas são muito importantes para a subsistência. Lembra o que é subsistência? Nós já vimos em capítulos anteriores que subsistência significa o quê? Produção para si próprio, para a própria família. Ou seja, a produção não é destinada para o comércio. Ela não é vendida, ela não é comercializada, mas ela é para a própria subsistência, para o próprio sustento da família. E é isso que acontece aqui com os povos tradicionais, que são os indígenas e os ribeirinhos, que são as pessoas que ficam. Ribeirinhos significa as populações que ficam às margens dos nossos rios, principalmente aqui na região amazônica. Os extrativismo vegetal e animal são, olha aqui o conceito, são atividades econômicas que devem ser realizadas respeitando as leis ambientais. Então, não é porque está na natureza que não vai ter regra. Então, na natureza, nós temos regras, nós temos leis ambientais para que sejam respeitadas. E o ciclo reprodutivo, então isso é muito importante, o ciclo reprodutivo, tanto dos animais quanto das plantas, serem respeitadas. Porque a partir do momento que não há esse respeito, o perigo desse animal, dessa planta, entrar em extinção, ou seja, ela acabar, é muito grande. Exemplos desse tipo de atividade são a extração do látex das seringueiras para a fabricação de borracha natural.
a extração de madeira para abastecer as indústrias moveleiras e de papel, que é o extrativismo vegetal, e a pesca em rios ou mares de peixes que são comercializados ao natural ou industrializados, que são extrativismo animal. Aqui na foto nós temos o látex extraído da seringueira, é usado na fabricação de borracha. O uso racional dos recursos da fauna e da flora pode ser realizado em áreas onde existem leis que regulam a exploração de modo a respeitar o ciclo de reprodução das espécies. Na fotografia, a extração do látex em área de cultivo da seringueira na Tailândia. Isso lembra muito a nossa história. A seringa, o leite da seringueira, que é feito a borracha, ela é oriunda daqui da nossa região, da região amazônica. Vocês vão conhecer lá na frente, quando vocês estiverem um pouquinho mais lá na frente, vocês vão ver a história aqui da nossa região, que relata que a seringueira já foi a base econômica aqui da nossa região, que trouxe muitas riquezas. Houve um período de muitas riquezas, do qual foi feito o Teatro Amazonas, e que infelizmente essa seringa ela foi levada inclusive para a Ásia, onde está sendo colocado o exemplo, e foi colocado um fim no ciclo áureo da borracha a partir do momento que essa seringa foi levada para outro lugar. Aqui nós encerramos a parte 6 do capítulo 7.